Fala, galera, beleza? Professor Tiago Avelar aqui, nono ano militar, para falarmos um pouquinho sobre o módulo 5, gente, que vai comentar para nós sobre evolução, tudo bem? Então, nós estudamos os conceitos de genética na aula passada, muito possivelmente na semana passada, vocês numa aula ao vivo tiraram as suas dúvidas com o professor Cortar, fizeram aquela revisãozinha básica e tudo mais, não é? E agora nós vamos entrar no novo módulo, que é o módulo de evolução, tá bom? Pessoal, antes de entrarmos nesse PowerPoint, para a gente começar a conversar sobre o que é evolução, vamos falar um pouquinho sobre evidências evolutivas. Ou seja, de que maneiras, de que modos nós podemos provar, né, numa conversa entre nós aqui, professor e aluno, que a evolução existe. Mas, para nós chegarmos nesse conceito, temos que voltar um pouquinho no tempo até o conceito da criação, o conceito do criacionismo. Pessoal, criacionismo, eu acredito que vocês, a maioria de vocês, lembre o que é ou já ouviu falar em algum momento, não é? Criacionismo, galera, no começo da introdução à ciência, do estudo da ciência, o ser humano não sabia como os animais tinham surgido, como os animais apareceram no planeta. Será que os animais que estão aqui presentes hoje são os mesmos animais que estavam presentes há 300 anos atrás, 400 anos atrás, 1 milhão de anos atrás? Né? O ser humano ele sempre teve a curiosidade de tentar saber de tudo, como o próprio nome curiosidade já diz. Ele sempre tentou ter a resposta para tudo, né? Talvez o mal do ser humano seja o excesso de curiosidade. E no começo, nos primórdios da ciência, quando não existia tecnologia, não se conhecia muito sobre a biologia, a química, a física, entre outras ciências, tudo que o ser humano não sabia responder, né? Como isso aconteceu, como isso surgiu, qual é a razão desse fenômeno, ele atribuía a o quê? A uma força superior, a um Deus, tudo bem? Lembrando que não vamos discutir aqui nessa aula o conceito de qual religião é certa, se existe uma religião certa, se existe uma religião errada, tá bom? Vamos falar dos fatos biológicos, beleza? Então, galera, quando se diz respeito ao surgimento dos seres vivos, ao desenvolvimento dos seres vivos, pessoal, que nós utilizamos mais os animais, porque fica mais fácil de retratar em aula, a primeira teoria de desenvolvimento e surgimento foi o criacionismo, tudo bem? Que existe um Deus superior ou uma força superior, no qual os animais, inclusive o ser humano, as plantas, os fungos, as bactérias, os protozoários, foram criados dele, tudo bem? E a maioria dos cientistas e pessoas leigas que acreditavam no criacionismo, né, ainda tem pessoas que acreditam até hoje no criacionismo, galera, por favor, entendam que criacionismo é muito diferente do livro de Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis é uma metáfora para representar a criação da Terra. Contudo, existem pessoas, galera, algumas pessoas, as crenças das pessoas, dogmas, na verdade, né? Que realmente acreditam que existiu um Adão, que existiu uma Eva, que Deus pegou o barro e moldou, que a Eva foi feita da costela do homem. Não estou aqui para dizer quem é certo, quem é errado e para julgar a religião de ninguém, tudo bem? Só que por mais que você seja o católico, que é o meu caso, ou protestante, você não acredita no criacionismo daquela forma, pelo menos eu acho que não, tudo bem? Você tem uma noção que aquilo é uma representação da criação do planeta Terra, não que aquilo aconteceu realmente da forma que está escrito ali. Tudo bem, pessoal? Mas algumas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, onde a crença do criacionismo é muito forte, e inclusive tem museus para isso, elas realmente acreditam que a primeira parte do livro de Gênesis da Bíblia é realmente como está ali, e não uma metáfora, como a própria Bíblia diz. Tudo bem? Contudo, galera, existem pessoas que não acreditam na evolução, mas acreditam que o mesmo cachorro que eu vejo hoje era aquele mesmo cachorro que estava aqui há 1 milhão de anos atrás. O macaco que escala a árvore hoje é o mesmo macaco que escalava a árvore há 1 milhão de anos atrás. Então, essas pessoas, galera, nós chamamos de fixistas, né? Que acreditam na teoria do fixismo. Fixismo fixo, tá bom? Ou seja, os organismos são como são, eram como eram e vão ser assim no futuro também.
tá bom? Existiam, inclusive, cientistas, pessoal, que acreditavam numa teoria cristianismo fixista, as duas ao mesmo tempo. Eu acredito que um Deus criou isso da forma que está na Bíblia, é assim hoje e vai ser no amanhã. Então eu vou ter uma mistura tanto de um dogma religioso quanto de um dogma de fixismo. Tudo bem? Beleza, galera? Eu vou ficar fungando um pouquinho, porque eu tô um pouquinho de alergia, tá? Então eu tô espirrando e fungando, mas não é Covid, não, relaxa. Valeu. Olha só. Existe um embate muito grande que não deveria existir entre o evolucionismo e o criacionismo, tá bom? Evolucionismo, galera, o estudo da evolução, ele vai ser contrário ao fixismo. Ele vai dizer... Ah, droga! Ele vai dizer pra gente que a teoria fixista, ela está errada. Ela vai dizer que os animais que estão presentes aqui hoje realmente são como são. Mas não posso garantir que no futuro esses animais ainda estão aqui da maneira que eles estão, da maneira que é visível atualmente. Assim como, não necessariamente, esse animal que eu estou vendo aqui agora era o mesmo animal há 1 milhão de anos atrás. Essa planta que está agora não necessariamente é a mesma planta de 1 milhão de anos atrás. Então, a teoria do evolucionismo, né, ela ganha uma força muito grande, mais ou menos no século XVIII, século XIX, porque existiram muitos fatos que conseguiram comprovar a sua veracidade. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Criacionismo, Deus criou tudo de acordo com a visão do livro de Gênesis, do começo de Gênesis da Bíblia, tá bom? Nem todo mundo é obrigado a acreditar numa força superior, mas também nem todo mundo acreditava na evolução. Então essas pessoas eram chamadas de fixistas, acreditavam na teoria do fixismo, no qual os seres vivos eram de um jeito no passado, são desta mesma forma no presente e serão da mesma forma no futuro, tá bom? Só que existem pessoas que acreditam que os seres vivos se alteram ao longo do tempo. As características são modificadas com o passar dos anos. Essas pessoas, galera, são as pessoas evolucionistas, tanto cientistas quanto pessoas leigas. Tudo bem, pessoal? Esse quadro que eu coloquei aí embaixo de Michelangelo é um quadro que representa o criacionismo, tá bom? Ele foi pintado, se não me falha a memória, 11 anos depois do descobrimento do Brasil, 1511, eu acho, tá bom? E foi um marco da pintura criacionista da época, tá bom? Mas a nossa aula é focada mais em evolucionismo. Se vocês tiverem curiosidade, galera, não tem na apostila de vocês, mas existe uma teoria muito legal do surgimento da vida chamada de panspermia cósmica, tá bom? É uma teoria que diz que a nossa vida aqui terrestre não surgiu na Terra. Ela veio de um outro planeta e chegou até aqui. Ela veio através de um cometa, de um meteoro. É muito interessante também, vale uma leitura posterior, tá bom? Mas vamos entender, galera, como o evolucionismo funciona, né? Só para dar uma frisada aqui, evolução são modificações no corpo dos seres vivos, tudo bem? Ao longo do tempo, ao longo dos anos. Prestem bastante atenção que não necessariamente a modificação pode ser algo benéfica, tá bom? Nós temos o costume de achar que evolução, que evolucionismo, é uma coisa sempre boa, maravilhosa. Nossa, o animal evoluiu, a planta evoluiu. Nossa, que beleza! Não, não é assim, tá? Existem aspectos que podem ser negativos e nós vamos ver isso ao longo da aula, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós podemos provar que a evolução é verdade? Como é que eu posso provar que os animais, os seres vivos, as plantas se alteram ao longo do tempo? Quais são as evidências que isso ocorre? Primeira delas, galera, existem várias. Vamos ver algumas aqui que são mais importantes para a série de vocês, tá bom? Primeira delas, galera, é o registro fóssil. Gente, pensa comigo aqui. Eu tenho uma cobra, eu tenho um lagarto, eu tenho uma tartaruga. Conforme eu vou descobrindo fósseis de outros seres vivos e percebo que eles têm características semelhantes aos que estão aqui presentes, eu já começo a pensar assim, pô, esse aqui é parecido com esse, né? Então a gente já vai entrar um pouquinho numa anatomia no futuro. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouco sobre essa semelhança. Mas caramba, olha só, esse inseto aqui, pô, eu nunca vi nada disso na minha vida. Ele não está aqui nos dias atuais. Então, talvez ele já tenha existido, não existe mais. Então isso vai contra a teoria fixista. Os animais que estavam no passado estão aqui no presente. Que as características dos animais do passado estão aqui com os animais do presente. Tá bom? A mesma coisa que as plantas, olha. Essas plantas talvez não estejam mais presentes aqui hoje em dia. Então isso é um registro que esses organismos, galera, já existiram em algum momento e hoje não existem mais. Tá bom?
Então, o registro fóssil, galera, é uma das principais evidências evolutivas, tá bom? Comprovando que a evolução é uma coisa real. Existem cientistas que não acreditam nisso e acham que os fósseis são colocados lá, né, para enganar, para fazer dinheiro, por uma outra questão de marketing. Não é o que eu acredito. Eu realmente acredito que organismos do passado eram diferentes dos organismos atuais. Eu também acredito que existiram dinossauros no passado, né? Afinal, nós temos um descendente dos dinossauros hoje em dia, que nós já vamos falar sobre isso. Tudo bem, galera? Então, a primeira evidência de que essas modificações acontecem ao longo do tempo, que a evolução acontece ao longo do tempo, galera, é o registro fóssil. Então, temos aí nossa primeira evidência evolutiva, tá bom? Esse daqui, para quem não sabe, é o Archaeopteryx. Ele é um marco da paleontologia, que é a ciência que estuda, né, os fósseis. Vamos falar dessa forma para ficar mais fácil para vocês. Que foi o primeiro registro de dinossauros com penas. Então, se vocês não sabem, alguns dinossauros sobreviveram ao efeito KT, a queda do meteoro, né? Lá na bacia de Xinjiang, no México, que não era o México naquela época, é claro. E essa imagem aqui, ela prova pra gente que os dinossauros daquela época, aqueles grandes lagartos, já possuíam penas, né? Então, as aves de hoje em dia são os meteoros que sobreviveram ao período de extinção, tá bom? Esse aqui do lado direito da tela de vocês, galera, se não tiver espelhado, acho que não está, é o Archaeopteryx. É o Archaeops, é um Pokémon baseado nesse fóssil do Archaeopteryx, tá bom? Então, ele também está presente na nossa cultura nerd, na nossa cultura pop, tá? Olha como é que as penas deles eram coloridas, né? Através de estudos, né, de radiologia, nós conseguimos perceber que esses fósseis do verdadeiro Archaeopteryx, eles também tinham cor. Talvez não como os do Pokémon, não é? Mas já existia a presença de penas para proteger, né? Para evitar a perda de calor, para proteger da radiação, tá bom? Inclusive, galera, esse Pokémon aqui, ele fica tentando bater a asa a todo momento. Isso indica que os dinossauros naquela época já tentavam uma espécie de voo, tá bom? Alguns conseguiam? Conseguiam, mas não voar, apenas planar, tá bom? Mas isso é uma questão para ensino médio, não é para vocês aqui agora. Leve em consideração que o pterodáctilo, galera, ele não pertence aos dinossauros propriamente ditos. Então, apesar dele voar, ele não é considerado um dinossauro, mas isso também não é para vocês se aprofundarem e se preocuparem, beleza? Então, vamos lá. Segundo ponto, galera, é a evidência bioquímica. O que é evidência bioquímica? O nosso corpo, galera, é formado basicamente por elementos químicos, por átomos, por íons, cátions, ânions, não é? O corpo dos outros seres vivos também. Então, através de comparações, galera, entre matéria orgânica do corpo dos seres vivos atuais e dos antigos, nós podemos perceber proximidades genéticas entre eles. Então, aqui nós temos uma tabelinha, galera, com o número de comparação entre o número dos aminoácidos do citocromo C. Citocromo C, né, que é uma proteína que vai atuar na cadeia respiratória, na produção de energia dos seres vivos, tá bom? Então, temos aqui uma tabela comparativa e podemos ver que quanto mais próximo o ser vivo é, como aqui o chimpanzé e o ser humano, maior a semelhança entre a quantidade de aminoácidos. Para quem não lembra, galera, a quantidade de aminoácido, tá bom? É uma cadeia que forma proteínas. Então, os aminoácidos são as pérolas que vão formar uma cadeia de proteína, tá bom? É a estrutura básica, são as pecinhas de Lego. Então, através da comparação química do corpo, das evidências moleculares, do material genético, olha que coisa importante, analisar as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina do material genético, eu consigo saber se um organismo é próximo evolutivamente do outro ou não. Porque às vezes nós temos seres vivos que são muito diferentes visualmente, morfologicamente, mas se você for analisar o material genético dele, a bioquímica do corpo deles, na verdade, eles são completamente idênticos, tá bom? Isso acontece muito em artrópode, por exemplo. Nós temos os dois lados muito parecidos, que são completamente diferentes, e muito diferentes externamente, mas geneticamente eles são iguais, são primos. Tudo bem? Você deve ter um primo ou uma prima que é muito parecida com você e outro que é completamente diferente, tá bom? É mais ou menos o mesmo princípio, só que de forma muito mais ampla e muito mais diluída no tempo, tá bom? Opa, travou aqui meu mouse. Descendo. Aqui nós temos um slide, né, de uma árvore comparativa do citocromo, mostrando o que seria a proximidade evolutiva entre os seres vivos, tá? Só coloquei para mostrar para vocês, não precisa decorar isso para teste, avaliação, não, é só para vocês terem conhecimento de quem é próximo do quê. Temos as evidências anatômicas.
anatômicas, galera. Anatomia, observação corporal. Então, lá em cima, nós falamos de comparação genética, comparação bioquímica, e agora nós vamos falar daquilo que está fora do corpo, que é a anatomia do corpo, tá bom? Uma evidência externa. Nós vamos ter dois tipos dessa terceira evolução, desse terceira... Eita, caceta, esqueci o nome. Dessa terceira evidência evolutiva, tá bom? Que são órgãos homólogos, estruturas homólogas do corpo, e órgãos análogos. Então, vamos entender o que isso acontece aqui, tá bom? Órgãos homólogos, galera, no estudo da anatomia comparada dos seres vivos, são quando organismos têm o mesmo descendente, a mesma origem embrionária, contudo, aqueles órgãos, aquelas estruturas do corpo, podem vir a apresentar funções diferentes, tá bom? Nem sempre a função é diferente. Vamos pensar em nós, Homo sapiens, ser humano, e o chimpanzé. Nós temos esse órgão aqui, que é a mão, né? Os braços para movimentação. Vocês concordam que os meus braços e as minhas mãos têm uma função muito semelhante, que é de pegar coisas, do que o de um chimpanzé? Então, nós temos a origem evolutiva, a origem embrionária igual, né? Que nós somos primatas, e os nossos órgãos, que nesse caso são os nossos braços, têm uma função semelhante. Isso é um órgão homólogo. Contudo, se eu comparar, galera, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ó, o braço de nós, seres humanos, Homo sapiens, com uma nadadeira de baleia, a estrutura óssea, olha essa imagem aqui do lado, quando eu comparo, ó, os mesmos ossos, húmero, rádio, una, o carpos, metacarpos, as falanges, elas vão existir também numa nadadeira de uma baleia. Isso me prova, galera, que baleia é mamífero, só lembrando, tá bom? A origem embrionária deles é semelhante, contudo, a função desse órgão, galera, ela é diferente. Enquanto os nossos braços, eles servem para agarrar coisas, para pegar coisas, os braços de uma baleia, de um mamífero aquático, vão servir para auxiliar no deslocamento da coluna d'água, tá bom? Então, a anatomia interna deles é igual, pois a origem evolutiva deles é igual, mas o posicionamento, o tamanho desses ossos e a função deles, galera, a função dessa estrutura, vai ser diferente. Então, nessa imagem aqui da direita, nós temos um braço de um ser humano com a pata de um cavalo. Mesmos ossos, tamanhos modificados. A asa de um morcego, galera, que lembrando que o morcego também é um mamífero, assim como uma baleia. Os mesmos ossos de tamanhos e formas e posições, talvez um pouquinho modificadas. E a função vai ser diferente. A do homem vai ser para agarrar coisas. A do cavalo vai ser para correr, né, dar o galope. A do morcego vai ser para voar e pegar algumas coisinhas, se segurar, dar abraços quentinhos. E a da baleia vai ser para nadar. Tá bom? Então, órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma estrutura embrionária, a mesma estrutura, né, anatômica interna, tá bom? A mesma origem embrionária, contudo, a função pode vir a ser diferente, tá bom? Não necessariamente vai ser, como eu disse, do braço do chimpanzé, mas ela pode vir a ser. Tudo bem, galera? Então, vamos passar aqui. Ah, não, tem mais uma coisa. Geralmente, os órgãos homólogos, galera, os animais que possuem esses órgãos homólogos, eles vão divergir adaptativamente falando. Olha só, olha essa imagem aqui da esquerda. Temos a imagem de um ancestral, tá? Que é o roedor, que o nosso ancestral, nosso tataravô, era um roedor. E esses animais divergiram e irradiaram para vários lugares do planeta, para deixar de uma forma mais bonita. Expandiram diversos nichos ecológicos, né? Diversas funções, diversas formas de sobrevivência, diversos lugares, diversos hábitos alimentares diferentes, hábitos diurnos, noturnos, vespertinos, não é? Então, galera, de um ancestral comum, eles irradiaram para vários nichos ecológicos e habitats diferentes. Então, de um padrão, irradiou e divergiu para vários outros tipos. Então, órgãos ou estruturas análogas, galera, sofrem de irradiação ou divergência adaptativa, tá bom? Se ficou um pouco confuso, dá uma voltadinha no vídeo aí que eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Mas, dentro ainda da terceira evidência evolutiva, nós vamos ter, além dos órgãos homólogos, os órgãos análogos. Órgãos análogos, galera, são o contrário dos órgãos homólogos.
a origem embrionária vai ser completamente diferente. Eu vou ter um ser vivo lá de um lado da árvore da vida e um outro ser vivo lá do outro lado. Mas a função vai ser semelhante. Exemplo, um golfinho, a nadadeira de um golfinho e uma nadadeira de um dinossauro, que é um ictiosauro, não é? Nenhum deles tem nada a ver evolutivamente um com o outro, mas ambos desenvolveram órgãos responsáveis para a natação. Vamos dar um outro exemplo aqui para ficar melhor. Pensa no passarinho. Passarinho tem os braços que servem para voar. Pensa numa libélula. A libélula tem asas que são responsáveis por um voo. Eu acho que todo mundo concorda, galera, que um passarinho não tem nada a ver evolutivamente com uma libélula, não é? Concordam comigo, não é? Então, gente, eles têm origens embrionárias completamente diferentes, mas essas estruturas, esses órgãos análogos, galera, vão apresentar funções semelhantes. No caso da analogia, galera, dos órgãos análogos, a função tem que ser igual, senão não faz sentido. Então, eles estão todos longe da árvore da vida, mas convergiram para a mesma capacidade, convergiram para a mesma estrutura, para o mesmo hábito, para o mesmo nicho ecológico, muitas vezes até mesmo para o mesmo habitat. Então, galera, quando nós nos referimos a órgãos análogos, nós falamos que esses seres vivos sofrem um processo de convergência evolutiva ou convergência adaptativa, tá bom? Então, eles convergiram para o mesmo lugar, convergiram para o mesmo habitat, convergiram para o mesmo nicho ecológico, em alguns casos. Tudo bem, pessoal? Então, homologia, mesma origem embrionária, órgãos podendo ter a mesma função ou diferente. Analogia, origem embrionária completamente diferente, podendo vir a ter a mesma função. Mentira, não, eita cacete. Só pode vir a ter a mesma função. Então, origem embrionária completamente diferente, emergindo para o mesmo hábito. Tudo bem, galera? Então, terceira evidência evolutiva nós já conversamos aqui. A quarta, mas não menos importante, galera, é a embriologia comparada. O que é uma embriologia? Embriologia, galera, é o estudo do embrião. Então, o que nós percebemos? Se nós pegarmos o embrião de um peixe, de uma galinha, da Peppa aqui, ó, e do ser humano, e fizermos uma comparação nas primeiras semanas de vida, ou até mesmo nos momentos dos primeiros dias de desenvolvimento, nas primeiras semanas fica melhor, tá bom? Nós vamos ver uma certa semelhança do que se nós pegássemos um outro organismo, tá bom? Vamos pensar aqui. Uma larva de água-viva, por exemplo, tá bom? Seria completamente diferente de um peixe, de uma galinha, de um porco, de um ser humano. Isso prova, galera, que a proximidade evolutiva entre esses organismos existe. Apesar de, na forma adulta, eles serem diferentes, no desenvolvimento embrionário, olha como é que eles eram parecidos. Então, em algum momento, houve uma divergência entre as características externas daqueles organismos. Tudo bem, galera? Eu acho que ficou bem tranquilo para vocês entenderem essa parte. Tá? Obviamente, aqueles organismos que são parecidos vão ter um tempo de desenvolvimento embrionário semelhante, tá? Temos uma outra imagem mostrando a mesma coisa para vocês aqui. Não precisa focar nesses termos aqui de ontogenia, tá bom? É só para vocês verem a imagem de como eles são parecidos através de uma outra escala, né? Não ser uma imagenzinha colorida, mas uma imagem de livros de ciência mesmo, tá bom? Mas agora que nós já provamos para vocês, acredito eu, né? Que eu consegui provar para vocês que a evolução realmente existe através do registro fóssil, através do estudo da bioquímica, através da anatomia comparada e através da comparação dos embriões, que é a embriologia, vamos entrar aqui agora, galera, no estudo da evolução. Quais são as teorias para entender como a evolução acontece? Nós vamos ter 3 grandes teorias, tudo bem? A primeira delas, apesar dela já ter sido derrubada, eu vou dizer para vocês que ela é uma das mais interessantes que tem, tá bom? Galera, olha essa data aqui. 1809. Jean-Pierre Baptiste Lamarck, tudo bem? Foi o primeiro cara que botou a cara a tapa para tentar explicar para a gente não, que eu não estava vivo naquela época, tentar explicar para a ciência e para os leigos como a evolução acontecia. Na verdade, ele tentou chegar e falar
coisas que ele não sabia, coisas que ele não tinha base. Não só ele, tá bom, galera? Mas ninguém naquela época tinha um embasamento científico. Nós estamos falando de 1809. 50 anos, se não me falha a memória, antes de Charles Darwin surgir. 1809, galera. Muito tempo. Século XIX, se o biólogo não contou errado aqui agora, tá bom? As pessoas costumam chamar o Lamarck de burro, de... However, várias ofensas diferentes, só que eu não penso dessa forma, os professores de biologia não pensam dessa forma. Ele estava errado? Pô, estava bem errado, mas isso não faz dele um cientista ruim. Isso não tira a importância dele. Ele foi o primeiro que tentou. E dentro da teoria dele, galera, nós vamos ver que tem coisas que estão corretas, tá bom? Apesar de Lamarck não ter trabalhado com girafas, o exemplo da girafa é mais fácil para você entender como o lamarquismo funciona, tá bom? Lamarck não falou, né? Mas de acordo com o lamarquismo, a teoria de Lamarck, pensem que existiam várias girafas de pescoço pequeno dentro de um campo, tá bom? Um campo cheio de graminha. E essas girafas se alimentavam dessa graminha. E em um determinado momento, galera, essa grama acabou. E aí? Acabou a comida, né? A girafa começou sem comida, aquela treta toda, porra, confessionário votou, voto você no paredão, tá, girafa prior, girafa manu, todo mundo naquela treta brava. Precisamos comer. Aí uma girafa espertinha assim, olhou pro alto, viu que tinha comida no alto de uma árvore, começou a esticar o pescocinho dela para chegar até o alimento. Então, galera, Lamarck estabeleceu uma lei para isso, que é a lei do uso e desuso. Ou seja, a girafa começou a utilizar aquele pescoço dela. Devido a esse uso, o pescoço dela começou a crescer por causa disso, começou a se desenvolver, e a girafa conseguiu pegar o seu alimento, tá bom? E através da segunda lei de Jean-Pierre Baptiste Lamarck, essas características adquiridas pela girafa, que característica é essa? O pescoço comprido, foi passado para os seus descendentes. Então, olha só. Vamos analisar isso daí. Obviamente, as girafas de pescoço pequeno morriam e aquelas de pescoço grande passaram o gene para frente, tá bom? Lamarck falou duas leis. Primeira, lei do uso e desuso. Se você usa muito uma estrutura do corpo, ela tende a se desenvolver. Segunda, lei dos caracteres adquiridos. Essa estrutura desenvolvida tende a passar para os seus descendentes. Vamos avaliar uma lei de cada vez. Lei do uso e desuso, galera. Se eu for para a academia, ficar mó tempão na academia malhando lá, o meu músculo não vai desenvolver? O meu corpo não vai se desenvolver? Através do uso e desuso, aquela estrutura óssea muscular não vai tender a desenvolvimento? Então, talvez o Lamarck tenha exagerado um pouquinho nesse desenvolvimento da lei do desuso, né? Não existia estrol para a girafa crescer naquela época, não tinha bomba para a girafa desenvolver, mas a lei do uso e desuso não é um fator tão falso assim. Bom? Se você estimula muito uma região do seu corpo, se você usa muito um membro do seu corpo, né? Um músculo, um braço, uma academia, uma perna, seja lá onde for, ele vai tender a desenvolver sim. Talvez o grande erro de Lamarck, galera, tenha sido na sua segunda lei, a lei dos caracteres adquiridos, tá bom? Vamos pensar só. Magrelo, um franguinho, tá bom? Um cara magro, tá lá na academia malhando. Ele toma bomba, vira um monstro. Cresce, fica todo truncadão. The Rock, tá bom? O filho dele, ele vai nascer fortão? Ou ele vai nascer franguinho? Vai nascer fraco, vai nascer franguinho, não é? Por quê, galera? Nós já sabemos atualmente, mas Lamarck não sabia, nem Darwin sabia, que as informações, galera, estão dentro do material genético, tá bom? Então, essa girafa de pescoço grande, de acordo com Darwin, de acordo com Lamarck, ela não passaria a característica do pescoço grande. Ela passaria a característica do pescoço pequeno. Então, aquele filhote dela, galera, teria pescoço pequeno. Vamos dar outro exemplo. Meu cabelo tá pintado de azul. Vocês dá pra você ver aqui, ó. Isso quer dizer que o meu filho vai ter cabelo azul? Não. Porque o que eu estou mudando, galera, é o que na genética nós chamamos de fenótipo. Lembra? Aquilo que é visível ao olho nu. O meu genótipo de cabelo preto, ó, e raspadinha aqui o careca, cortou errado, ó, ainda é de cabelo preto. Então, os meus filhos vão ser de cabelo preto. Eu posso provar, porque eu tenho 3. Tá bom? Beleza? Então, o Lamarck, ele acertou um pouquinho na lei do uso e desuso, mas ele errou nos caracteres adquiridos.
primeiro cara que tentou. Vamos dar um pouco de crédito pro tio Lamarck, tá bom? E a teoria dele é muito, muito, muito importante. Cai bastante em provas, tá bom? Segunda teoria, galera, é o do nosso divo maravilhoso, Charles Darwin, tá bom? De 1859, ele já falou que não é bem assim que as coisas acontecem, tá bom? Então percebam que depois que Lamarck estipulou as suas teorias, as suas leis, muitas pessoas começaram a estudar isso, para provar que ele estava errado, para dar o seu ponto de vista da história, tá bom? É tipo você que não viu um filme, tu vê todo mundo falando, quer tirar suas próprias conclusões, você quer mostrar que você entende, você está ligado no assunto, tá? Vamos continuar usando o exemplo da girafa, apesar de Darwin ter trabalhado com outros organismos, como tentilhões, que são aves, por exemplo. Darwin falou o seguinte, galera, e nós já vamos começar a nos diferenciar de Lamarck nisso. Darwin disse que naquele primeiro momento que eu tinha grama, eu não tinha girafas apenas de pescoço curto. Eu já tinha girafas de pescoço longo, de pescoço médio e de pescoço curto. E no momento no qual o alimento acabou, a graminha acabou, a vegetação ali curta acabou, aquela girafa que já estava preparada para aquela modificação, ou seja, as girafas que já tinham pescoço longo, conseguiram se alimentar. Então foram selecionadas para sobreviver após essa modificação ambiental. Então, Darwin, galera, falou que os animais, os seres vivos, eles estão à mercê da natureza. E somente aqueles que estão aptos para as suas variações vão sobreviver. Então, Darwin, galera, propôs a teoria da seleção natural. Tudo bem? Então, nesse caso do Darwin, galera, aquelas girafas que já tinham pescoço curto e pescoço médio, após a variação ambiental acontecer, não vão sobreviver mais. Apenas aquelas de pescoço longo. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Ah, pessoal, não tem na apostila de vocês, eu acho, mas eu queria falar mais uma coisinha, mais uma evidência evolutiva aqui, que é muito importante porque está no nosso cotidiano, que são os órgãos vestigiais. Nós temos órgãos que os nossos antepassados possuíam, que eram muito úteis para eles, só que hoje em dia não funcionam mais para a gente. Dois exemplos muito clássicos. São o apêndice, que servia para digerir grãos, sementes em outros antepassados, tá bom? E para a gente só serve praticamente para dar apendicite. Mentira. Ele tem uma pequena função imunológica também, mas não é uma coisa tão útil assim, não é indispensável, tá bom? E um outro caso, galera, é o siso, que era um dente que servia muito na trituração de folhas e vegetais no passado, e hoje já não se faz mais tão necessário, tá bom? Eu achei importante comentar isso, apesar de eu achar que não tem na apostila de vocês. Então vamos lá, voltando aqui pro Darwinzinho bonitinho. Darwin rodou o mundo inteiro, o mundo todo, passou até aqui pelo Brasil, perto da minha casa aqui, em Campinho que eu moro, tem uma placa grandona dizendo Caminho de Darwin, tá bom? O Darwin passou aqui perto da minha terra. Rodou o mundo inteiro com seu navio Beagle. Sim, o nome do navio do Darwin é Beagle, tá bom? Fica até uma ironia aí para vocês. Beagle, estudos de animais, né? However, vamos lá. E Darwin, galera, ele fez um estudo muito importante no livro dele, de vários livros, A Origem das Espécies, que ele percebeu que os pássaros ao longo do mundo todo, principalmente na América do Sul, tinham um padrão de bico bem diferente desses pássaros aqui dos tentilhões que viviam ali próximo ao Caribe, tá bom? E esses pássaros que viviam muito próximos uns aos outros, eles tinham uma semelhança anatômica do bico. Então ele pode provar, galera, que a evolução aconteceu através da seleção natural daquele meio ambiente. Se eu tenho um ambiente aqui na América do Sul que é diferente do ambiente do ecossistema da América Central, que é onde fica ali o Caribe, as pressões evolutivas ali presentes vão ser diferentes das questões evolutivas, das pressões evolutivas aqui presentes na América do Sul. Então, galera, se eu pegar um passarinho desse, um tentilhão, que está lá no Caribe e trouxer para cá, eu não garanto a você que ele vai sobreviver, porque a pressão evolutiva que tem aqui é diferente da pressão evolutiva que eu tenho lá. A mesma coisa, galera. Se eu pegar um passarinho que tem aqui, vamos pegar o pardal, que é a rolinha, e jogar lá para o Caribe, não necessariamente ele vai sobreviver. Os fatores bióticos e abióticos lá são diferentes dos fatores bióticos e abióticos que temos aqui. Tá bom? Aqui é só um resuminho do que eu falei, tá bom? Uma crítica evolutiva a Lamarck, dos erros de Lamarck,
e dos acertos do que o Darwin falou. Se quiser, dê uma pausa e dar uma lida, mas já foi dito, tá bom? O papel do meio ambiente, galera, é uma coisa importante. De acordo com Lamarck, o ambiente é ativo e ele vai atuar como modificação das espécies, tá bom? E não tem como a gente provar isso. Na verdade, galera, Darwin estava certo. Darwin dizia que o ambiente é passivo. E o ambiente não planeja eliminar o ser vivo. O ser vivo é eliminado quando alguma coisa acontece que varia esse meio ambiente. E caso o ser vivo não esteja apto para essa modificação, ele morre, tá bom? Lamarck já pensava de uma forma diferente, galera. Lamarck falava que se modificou, o ambiente está pressionando e uma frase clássica de prova e vestibular. O organismo tem a necessidade de se adaptar. Não existe uma necessidade de se adaptar. Ou ele está apto, ou ele não está. Ou acontece alguma coisa ao acaso, ou não vai sobreviver, tá bom? Então, Lamarck dizia que, aconteceu ali, eu vou mudar de propósito. É como se acabasse a comida na minha casa e eu começasse a fazer fotossíntese para sobreviver. Nós sabemos que não é assim que acontece, tá bom? Um outro exemplo clássico para explicar o que Lamarck falou, galera, pensa o seguinte, tá aqui minha perna, ó. Cortei minha perna, fui atropelado. Meu filho vai nascer sem perna? Não, não é assim que acontece. Mais uma prova do erro de Lamarck, tá bom? Mas Darwin sabia que ele estava certo, mas ele não sabia explicar muito o porquê. E esse estudo do porquê, galera, surgiu com a nova teoria, que é a teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, que é a teoria mais aceita atualmente. Neodarwinismo, novo darwinismo, ela chega para complementar os estudos de Darwin, para provar que Darwin estava certo, complementar tudo aquilo que ele falou. Então, foram uma série de estudos, obviamente vou ter mais do que isso, tá bom? De genética e evolução, que explicaram pra gente, galera, que o que vai acontecer, as modificações vão acontecer devido a 3 fatores. Primeiro, mutação. Segundo, crossing over. E terceiro, seleção natural. Então, a evolução só acontece, tudo que Darwin explicou só vai acontecer devido a esses 3 fatores. Vamos lá, vamos entender o que eles são no nosso último slide para a gente fechar aqui essa aula, que está quase dando horário de uma aula normal mesmo, né? Mutação, galera. Mutação é alteração nas bases nitrogenadas do DNA. Então, ela é ao acaso, tá bom? Tudo quando nós falamos de evolução, de darwinismo, neodarwinismo, galera, é ao acaso. Então, aquelas letrinhas do material genético, adenina, timina, citosina e guanina, vão se modificar e podem vir a ter mutações benéficas ou mutações prejudiciais, tá bom? Que é o caso do nosso siso, o caso do nosso apêndice, por exemplo. Como eu disse no começo da aula, são modificações prejudiciais. Ou pode acontecer um crossing over, tá bom? Crossing over, galera, essa imagem aqui de baixo. Eu vou ter 2 cromossomos e eu vou ter uma troca de material genético nas perninhas dele. Então, no final, eu vou ter variabilidade genética. Então, mutação e crossing over, galera, são alguns dos fatores que permitem que você e o seu irmão, você e o seu primo, não sejam completamente idênticos. Isso proporciona o que nós chamamos de variabilidade genética. Bom, variabilidade genética é o que explica a evolução acontecer. Se não existisse variabilidade genética, galera, se não existisse reprodução sexuada, troca de gametas, nós seríamos sempre idênticos uns aos outros, tá bom? E essas mutações, esse crossing over que acontece nos seres vivos, vai gerar a variabilidade genética, a mudança de material genética, que pode vir a permitir uma seleção natural, caso ocorra uma modificação no meio ambiente, permitindo, assim, uma adaptação. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu!